É bem sabido que a raposa caça todo tipo de galináceo e pequenos animais, com exceção do gambá. Não é preciso dizer por que o gambá tem imunidade. Uma raposa pode se engalfinhar com um gambá uma vez, mas nunca duas. Por isso, uma pele de gambá pregada no galinheiro manterá todas as raposas a uma distância segura, exceto as mais jovens e inexperientes. O cheiro de um gambá, uma vez experimentado, jamais é esquecido. Não há cheiro no mundo nem remotamente parecido. Não existem registros de que alguma mãe raposa tenha ensinado os filhotes a detectar e manter distância do cheiro familiar de um gambá, mas qualquer um, por dentro do assunto, sabe que as raposas e gambás nunca procuram abrigo na mesma caverna. Uma única lição basta para ensinar a raposa tudo o que precisa saber sobre gambás. Pela hereditariedade social, atuando via olfato, uma lição serve para a vida toda. Um sapo-boi pode ser pego se colocarmos um retalho de tecido vermelho ou qualquer pequeno objeto vermelho num anzol e balançá-lo em frente à sua narina. Quer dizer, pode ser pego desde que fique preso na primeira vez que morder a isca. Porém, se for mal fisgado e escapar, ou sentir a ponta do anzol quando morder a isca, mas não ficar preso, nunca mais cometerá o mesmo erro. Antes de aprender que uma única lição de hereditariedade social é suficiente para ensinar até mesmo um humilde sapo a não ir atrás de um retalhinho vermelho, o autor passou muitas horas escondido tentando pegar um exemplar particularmente desejado que mordeu a isca e fugiu. O autor certa vez teve um terrier que causava aborrecimentos sem fim pelo hábito de chegar em casa com o frango na boca. Todas as vezes o frango era tirado do cão e ele era severamente castigado, mas não adiantava, continuava a gostar de aves. Com o objetivo de salvar o cão, se possível, e como um experimento de hereditariedade social, ele foi levado para a fazenda de um vizinho que tinha uma galinha e alguns pintinhos recém-nascidos. A galinha foi colocada em um celeiro e o cão junto. Assim que todos saíram de vista, o cão lentamente foi na direção da galinha, farejou o ar uma ou duas vezes, para ter certeza de que era o tipo de carne que estava procurando, e mergulhou na direção dela. Enquanto isso, a galinha fizera alguns levantamentos, de modo que recebeu o cão no meio do caminho. Além disso, com uma surpresa de asas e garras que ele nunca havia experimentado. O primeiro round foi claramente da galinha, mas uma bela ave gorda, avaliou o cão, não iria escapulir entre suas patas tão facilmente. Portanto, ele recuou a uma curta distância e atacou de novo. Desta vez, a galinha subiu em suas costas, meteu as garras em sua pele e fez um uso efetivo do bico afiado. O cão recuou para seu canto, parecendo ouvir um sino bater, pausando a luta até ele se orientar. Mas a galinha não quis saber dessas deliberações. Ela tinha posto o adversário a correr e mostrou que sabia o valor da ofensiva, mantendo-o a correr. Quase dava para entender suas palavras, enquanto ela açoitava o pobre cão, de um canto para o outro, emitindo uma série de ruídos rápidos que faziam lembrar uma mãe furiosa chamada para defender o filho do ataque de meninos mais velhos. O cão era um mau soldado. Após correr pelo celeiro de um canto a outro por mais ou menos 2 minutos, esparramou-se no chão tão baixo quanto podia e fez o máximo para proteger os olhos com as patas. A galinha parecia tentar bicar, especialmente seus olhos. O dono da galinha entrou em cena e a recuperou, ou melhor dizendo, recuperou o cão, que não pareceu desaprovar a ação. No dia seguinte, foi colocada uma galinha no porão onde o cão dormia. Tão logo viu a ave, ele colocou o rabo entre as pernas e correu para um canto. Nunca mais tentou pegar uma galinha. Uma lição
de hereditariedade social, via sentido do tato, foi suficiente para ensiná-lo que, embora perseguir galinhas possa trazer algum prazer, também é repleto de muito perigo. Todos esses exemplos, com exceção do primeiro, descrevem o processo de adquirir conhecimento pela experiência direta. Observe a diferença marcante entre conhecimento adquirido por experiência direta e pelo treinamento dos mais jovens pelos mais velhos, como no caso da perdiz e suas crias. As lições mais impactantes são as aprendidas pelos mais jovens com os mais velhos por métodos de ensino altamente vivaz ou emotivos. Quando a perdiz abriu as asas, eriçou as penas, sacudiu-se como uma paralítica e gritou para os filhotes de forma muito agitada, plantou em seus corações o medo do homem de uma maneira que eles nunca esqueceriam. O termo hereditariedade social, conforme utilizado nesta lição, refere-se, em particular, a todos os métodos pelos quais uma criança aprende qualquer ideia, dogma, crença, religião ou sistema de conduta ética, com seus pais ou autoridades no assunto, antes de chegar à idade em que possa raciocinar e refletir sobre tal ensinamento por si, estimada entre 7 a 12 anos. Existe uma infinidade de formas de medo, mas nenhum é tão terrível quanto o medo da pobreza e da velhice. Tratamos nosso corpo como se fosse um escravo, porque temos tanto medo da pobreza que queremos acumular dinheiro para, é claro, a velhice. Essa forma comum de medo nos move com tamanha força que sobrecarregamos nosso corpo e provocamos justamente aquilo que tentamos evitar. Que tragédia assistir a um homem forçando-se excessivamente quando se aproxima dos 40 anos, idade em que está começando a ter maturidade mental. Aos 40, o homem está entrando na idade em que é capaz de ver, entender e assimilar a caligrafia da natureza nas florestas, nos riachos, a fluir e no rosto dos homens e das crianças. Todavia, esse medo brutal impele com tanta força que ele fica cego e perdido no emaranhado de um labirinto de desejos conflitantes. Perde de vista o princípio do esforço organizado e, em vez de lançar mão das forças da natureza evidentes por toda parte e permitir que essas forças elevem-no a grandes conquistas, ele as desafia e elas então se tornam forças de destruição. Talvez nenhuma das grandes forças da natureza esteja mais disponível ao desenvolvimento do homem que a autossugestão, mas a ignorância a respeito dessa força está levando a maior parte da raça humana a aplicá-la como um obstáculo e não como ajuda. Vamos enumerar os fatos que mostram como ocorre a má aplicação de uma grande força da natureza. Vejamos um homem que enfrentou alguma decepção, um amigo que se revelou falso ou um vizinho que parece indiferente. Imediatamente ele decide, pela autossugestão, que nenhum homem é confiável e que todos os vizinhos são mal agradecidos. Esses pensamentos inculcam-se tão profundamente em seu subconsciente que matizam toda a sua atitude em relação aos outros. Volte agora ao que foi dito na lição 2 sobre os pensamentos dominantes na mente do homem, atraírem pessoas com pensamentos similares. Aplique a lei da atração e você logo verá e entenderá por que o descrente atrai outros descrentes. Inverta o princípio. Vejamos um homem que enxerga apenas o melhor em todos que encontra. Se os vizinhos parecem diferentes, ele não toma conhecimento do fato, pois ocupa-se de encher a mente com pensamentos dominantes de otimismo, entusiasmo e fé nos outros. Se as pessoas falam em tom ríspido, ele responde com suavidade. Pela operação da mesma lei eterna da atração, ele atrai a atenção de pessoas cujas atitudes em relação à vida e pensamentos dominantes combinam com os dele. Vamos delinear o princípio um passo adiante. Vejamos um homem com boa instrução e apto a prestar ao mundo algum serviço necessário, em algum lugar, alguma vez.
Ele ouviu dizer que se modéstia é uma grande virtude e que projetar-se para a dianteira do palco no jogo da vida é egoísmo. Ele entra de mansinho pela porta dos fundos e senta na parte de trás, enquanto outros participantes do jogo da vida vão à frente, ousadamente. Ele permanece nos fundos porque teme o que vão dizer. A opinião pública, ou que ele acredita ser opinião pública, empurrou para os fundos, e o mundo ouve pouco dele. Sua instrução não serve para nada, porque ele tem medo de deixar o mundo saber o que ele a possui. Ele sugere constantemente a si mesmo, usando a grande força da autossugestão em seu detrimento, que deve permanecer em segundo plano para não ser criticado, como se a crítica pudesse lhe fazer algum mal ou derrotar seu objetivo. Vejamos um outro homem que nasceu de pais pobres. Ele evidenciou a pobreza desde o primeiro dia que consegue lembrar-se. Ouviu falar da pobreza, sentiu a mão gelada da pobreza em seu ombro, o que impressionou tanto que ele fixou na mente como uma maldição a que deve se submeter. Quase que inconscientemente, ele se permite cair vítima da crença de que uma vez pobre, sempre pobre, até essa crença tornar-se o pensamento dominante de sua mente. Ele se assemelha a um cavalo que foi arreado e subjugado até esquecer que possui o poder potencial para se livrar dos arreios. A autossugestão rapidamente o relega para o fundo do palco da vida. Por fim, ele se torna um desistente. A ambição desaparece. A oportunidade não mais se apresenta a ele. Ou ele não tem visão para vê-la. Ele aceita seu destino. É fato bem estabelecido que as faculdades mentais, como os membros do corpo, atrofiam-se e murcham se não utilizadas. A autoconfiança não é exceção. Ela se desenvolve quando utilizada, mas desaparece se não usada. Uma das principais desvantagens da riqueza herdada é que muitas vezes leva à inação e perda da autoconfiança. Em 1909, Eva McLean, esposa de Eduardo McLean, deu à luz a um menino na cidade de Washington. A herança da criancinha foi calculada em cerca de 100 milhões de dólares. Quando o bebê era levado para respirar ar fresco em seu carrinho, ficava cercado de enfermeiras, assistentes de enfermagens, seguranças e outros serviçais cuja tarefa era evitar que qualquer mal lhe acontecesse. Essa vigilância foi mantida com o passar dos anos. O menino não precisava se vestir, tinha empregados que faziam isso. Os serviçais o observavam enquanto dormia e enquanto brincava. Não era permitido que ele fizesse nada que o empregado pudesse fazer por ele. O menino chegou aos 10 anos de idade. Um dia estava brincando no pátio e notou que o portão dos fundos fora deixado aberto. Em toda a vida, ele nunca saíra sozinha pelo portão e, naturalmente, era bem isso que desejava fazer. No instante que os empregados não estavam olhando, ele voou portão afora e foi atropelado e morto por um automóvel antes de alcançar o meio da rua. O menino usou os olhos dos empregados até os seus não lhe servirem mais. Como poderiam caso tivesse aprendido a confiar neles? Há 20 anos, o homem para quem trabalhei como secretário mandou seus 2 filhos para a faculdade. Um foi para a Universidade de Virgínia e outro para uma instituição em Nova York. Todo mês, uma das minhas tarefas era enviar um cheque de 100 dólares para cada rapaz. Era o dinheiro miúdo, para ser gasto como desejassem. Lembro bem de quando eu invejava aqueles garotos enquanto preenchia os cheques todos os meses. Frequentemente indagava por que a mão do destino havia me trazido ao mundo na pobreza. Eu podia antever como os rapazes chegariam a altas posições na vida, enquanto eu permaneceria um humilde escriturário. No devido tempo, os rapazes retornaram para casa com seus canudos. O pai era um homem rico, dono de bancos, ferrovias, minas de carvão e outras propriedades de grande valor.
Ótimas posições estavam à espera dos garotos nas empresas do pai, mas 20 anos podem pregar peças cruéis naqueles que nunca tiveram que lutar. Talvez uma melhor maneira de declarar essa verdade seja dizer que o tempo dá àqueles que nunca tiveram de lutar a chance de pregar peças cruéis em si mesmos. De qualquer maneira, os rapazes trouxeram outras coisas além dos canudos. Voltaram com uma aptidão bem desenvolvida para beber pesadamente. Aptidão que desenvolveram porque os $100 que cada um recebia todo mês tornou-se desnecessários que lutassem. A história deles é longa e triste. Os detalhes não interessam, mas você ficará interessado no final. Quando esta lição foi escrita, tinha em minha mesa um exemplar do jornal publicado na cidade onde os rapazes moravam. O pai deles faliu e a mansão cara onde os meninos nasceram estavam à venda. Um dos rapazes havia morrido de delírio tremens e o outro estava em um sanatório. Nem todos os filhos de homens ricos acabam de forma tão desafortunada, mas a verdade, no entanto, é que a inação leva à atrofia, e esta, por sua vez, leva à perda de ambição e autoconfiança, e sem essas qualidades essenciais, o homem será carregado pela vida, nas asas da incerteza, como uma folha seca pode ser carregada, para lá e para cá, ao sabor dos ventos. Longe de ser uma desvantagem, lutar é uma vantagem decisiva, pois desenvolve qualidades que, do contrário, ficariam adormecidas para sempre. Muitos homens encontraram seu lugar no mundo por terem sido forçados a lutar pela existência cedo na vida. A falta de conhecimento sobre as vantagens decorrentes da luta levou muitos pais a dizer: tive que trabalhar duro quando era jovem, mas vou fazer com que meus filhos tenham uma vida fácil. Pobres e tolas criaturas, uma vida fácil geralmente acaba por se tornar uma desvantagem grande demais para o jovem mediano superar. Ociosidade forçada é muito pior do que trabalho forçado. Ser forçado a trabalhar e forçado a fazer o seu melhor vai fomentar temperança, autocontrole, força de vontade, conteúdo e centenas de outras virtudes que os desocupados nunca conhecerão. A falta de necessidade de luta não só leva à franqueza de ambição e de força de vontade, mas, mais perigoso ainda, cria na mente da pessoa um estado de letargia que leva à perda de autoconfiança. A pessoa que desiste de lutar porque o esforço não é mais necessário, literalmente aplica a autossugestão para sabotar seu poder de autoconfiança. Tal pessoa, no fim, acabará no estado mental em que, na verdade, olha com um quê de desprezo para quem é obrigado a continuar lutando. A mente humana, se me permite a repetição, pode ser comparada a uma pilha. Pode ser positiva ou negativa. A autoconfiança é a qualidade com que a mente é recarregada para ficar positiva. Vamos aplicar esta linha de raciocínio ao mundo das vendas e ver qual papel a autoconfiança tem neste grande campo de atividade. Um dos maiores vendedores que este país já viu foi, certa vez, funcionar em um jornal. Vale a pena analisar o método pelo qual ele adquiriu o título de maior vendedor do mundo. Ele era um jovem tímido e de natureza mais ou menos retraída. Era daqueles que acreditava ser melhor entrar de mansinho pela porta dos fundos e pegar um assento na parte de trás do palco da vida. Uma tarde, ouvi uma palestra sobre o assunto desta lição, a autoconfiança, e ficou tão impressionado que deixou o local com a firme determinação de sair da rotina em que havia caído. Foi ao gerente do jornal pedir uma vaga no setor de vendas de anúncios e foi colocado a trabalhar por comissão. Todos no jornal acharam que ele falharia, pois esse tipo de venda exige o tipo mais positivo de habilidade. Ele foi para a sua sala e fez uma lista com os tipos de comerciante que pretendia visitar. Seria de pensar que ele naturalmente fez uma lista com nomes para os quais
acreditava que pudesse vender com menor esforço. Mas nada disso. Ele colocou na lista apenas nomes de comerciantes que outros agentes já haviam contratado, sem fazer uma venda. A lista consistia de apenas 12 nomes. Antes de fazer a primeira visita, foi até o parque da cidade, levando a lista dos 12 nomes. Leu umas 100 vezes, dizendo a si mesmo: você vai comprar um espaço de publicidade de mim antes do final do mês. Então começou a fazer as visitas. No primeiro dia, fechou vendas com 3 dos 12 impossíveis. No restante da semana, fez venda para mais 2. No final do mês, havia aberto contas de publicidade com todos, exceto um dos comerciantes da lista. No mês seguinte, não fez nenhuma venda, pois não visitou ninguém, exceto o comerciante obstinado. Toda manhã, quando a loja abria, lá estava ele para conversar com o comerciante. E toda manhã o comerciante respondia não. O comerciante sabia que não iria comprar espaço de publicidade, mas o jovem homem não sabia disso. Quando o comerciante dizia não, o jovem não ouvia e continuava indo lá. No último dia do mês, após ter dito não por 30 vezes consecutivas para o jovem persistente, o comerciante disse: olha aqui, rapaz, você perdeu o mês inteiro tentando vender para mim. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte: por que você perdeu seu tempo? Perdi meu tempo coisa nenhuma, ele retrucou. Eu estava indo à escola e você foi o meu professor. Agora conheço todos os argumentos que um comerciante pode apresentar para não comprar e, além disso, tenho treinado minha autoconfiança. Então o comerciante disse: vou fazer uma pequena confissão. Eu também tenho tido a escola e você tem sido meu professor. Você ensinou uma lição sobre persistência que vale dinheiro para mim. E para mostrar meu apreço, vou pagar minha taxa de matrícula com um pedido de espaço publicitário. E foi assim que a melhor conta publicitária do Norte América da Filadélfia foi obtida. Além disso, marcou o início da reputação que fez desse jovem um milionário. Ele foi bem-sucedido porque deliberadamente recarregou sua mente com autoconfiança suficiente para torná-la uma força irresistível. Quando sentou para escrever a lista dos 12 nomes, ele fez algo em que 99 pessoas em cada 100 não faria. Selecionou os que acreditava que seriam difíceis de fechar uma venda, pois entendeu que a resistência que ele encontraria geraria força e autoconfiança. Ele foi uma das poucas pessoas a entender que todos os rios e alguns homens são sinuosos porque seguem a linha de menor resistência. Vou devagar interromper a linha de pensamento por um instante para registrar um conselho às esposas. Lembre-se, essas linhas destinam-se somente às esposas e os maridos não precisam ler o que é colocado aqui. Tendo analisado mais de 16 mil pessoas, a maioria dos homens casados aprende algo que pode ter valor para as mulheres. Deixe-me colocar meu pensamento nas seguintes palavras. Você tem o poder de mandar seu marido para o trabalho todo dia com uma sensação de autoconfiança que o conduzirá com sucesso pelas partes difíceis do dia e o trará de volta para casa à noite sorridente e feliz. Um antigo conhecido meu casou com uma mulher que tinha dentes postiços. Um dia, a esposa deixou a dentadura cair e esta quebrou-se. O marido pegou os pedaços e começou a examiná-los. Demonstrou tanto interesse que a esposa falou: você poderia fazer uma dentadura como essa, se decidisse fazer. O homem era um fazendeiro cujas ambições nunca haviam o levado para além dos limites de sua pequena propriedade, até a esposa fazer o comentário. Ela foi até ele
colocou a mão em seu ombro e o encorajou a tentar carreira na odontologia. Ela, por fim, persuadiu a começar e hoje ele é um dos dentistas mais proeminentes e bem-sucedidos do estado de Virgínia. Eu o conheço bem, pois ele é meu pai. Ninguém pode prever as possibilidades de realização disponíveis ao homem cuja esposa o apoia e estimula em empreendimentos maiores e melhores, pois é bem sabido que uma mulher pode instigar o homem a realizar proezas quase sobre-humanas. É seu direito e dever encorajar seu marido a estimulá-lo em empreendimentos que valham a pena até ele encontrar seu lugar no mundo. Você, mais do que qualquer pessoa no mundo, pode induzi-lo a fazer mais esforço. Faça-o acreditar que nada dentro do razoável está além do seu poder de realização. E você terá prestado um serviço que o ajudará muito a vencer na batalha da vida. Um dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos atribuiu todo o crédito do seu sucesso à esposa. Quando se casaram, ela escreveu um credo que ele assinou e colocou sobre a escrivaninha. Esta é uma cópia do credo. Eu acredito em mim mesmo. Eu acredito naqueles que trabalham comigo. Eu acredito em meus empregados. Eu acredito em meus amigos. Eu acredito em minha família. Eu acredito que Deus irá conceder tudo de que preciso para ser bem-sucedido, se eu fizer o meu melhor para merecê-lo, prestando serviço honesto e impecável. Eu acredito na prece e jamais fecharei meus olhos para dormir, sem rezar por orientação divina, a fim de ser paciente com as outras pessoas e tolerante com aqueles que não acreditam no mesmo que eu. Eu acredito que o sucesso é resultado de esforço inteligente e não depende de sorte, de práticas abusivas ou de trair amigos, companheiros ou meu empregador. Eu acredito que receberei da vida exatamente o que der. Portanto, eu terei o cuidado de me portar com os outros como eu gostaria que agisse em relação a mim. Eu não vou difamar aqueles de quem eu não gosto. Eu não vou fazer meu trabalho de modo desleixado. Não importa o que eu veja outros fazendo. Eu farei o melhor serviço de que sou capaz, porque me comprometi a ser bem-sucedido na vida. E eu sei que o sucesso é sempre resultado de esforço, eficiente e consciente. Finalmente, eu irei perdoar aqueles que me ofenderam, porque eu entendo que algumas vezes eu poderei ofender outros e eu necessitarei de perdão deles. A mulher que escreveu este credo era uma psicóloga de primeira ordem. Com a influência e orientação de uma ajudante como essa, qualquer homem poderia alcançar sucesso digno de nota. Analise o credo e você perceberá que o pronome pessoal é generosamente usado. Ele começa com uma afirmação de autoconfiança perfeitamente adequada. Nenhum homem pode adotar este credo sem desenvolver a atitude positiva que atrairá pessoas que o ajudarão na luta pelo sucesso. Este seria um credo esplêndido a ser adotado por todo vendedor. Se você o adotar, isso não vai prejudicar suas chances de sucesso. Entretanto, a mera adoção não é suficiente. Você deve praticar. Leia de novo e de novo até saber de cor. Então repita pelo menos uma vez por dia, até que faça parte de sua constituição mental. Mantenha uma cópia na sua frente como um lembrete diário da promessa de praticá-lo. Desse modo, você fará uso eficiente da autossugestão para desenvolver a autoconfiança. Não se importe com o que possam falar do seu procedimento. Lembre-se apenas de que seu interesse é ser bem-sucedido e esse credo, se dominado e aplicado,
ajudará e muito. Na lição 2, você aprendeu que qualquer ideia fixada com firmeza no subconsciente, mediante afirmação repetida, torna-se automaticamente um plano ou diagrama utilizado por um poder invisível para direcionar seus esforços rumo à conquista do objetivo do plano. Você também aprendeu que o princípio pelo qual pode fixar qualquer ideia na mente é chamado de autossugestão, o que simplesmente significa uma sugestão que você dá à sua mente. Era o princípio da autossugestão que Emerson tinha em mente quando escreveu: nada pode trazer-lhe paz a não ser você mesmo. Você pode muito bem lembrar que nada pode trazer-lhe sucesso a não ser você mesmo. Claro que você precisa da cooperação de outros, caso deseje alcançar sucesso de natureza ampla, mas nunca conseguirá essa cooperação a não ser que vitalize sua mente com a atitude positiva de autoconfiança. Talvez você indague porque poucos homens avançam para cargos muito bem remunerados, enquanto outros ao redor deles, que têm a mesma qualificação e aparentemente executam o mesmo trabalho, não vão adiante. Selecione 2 pessoas, quaisquer desses tipos, estude e a razão pela qual uma avança e a outra permanece parada ficará muito óbvia. Você vai verificar que a que avança acredita em si mesmo. Vai verificar que ela apoia essa crença com uma ação tão dinâmica e agressiva que mostra aos outros que ela acredita em si. Você também vai notar que a autoconfiança é contagiosa, é impulsora, é persuasiva, atrai os outros. Você também vai notar que a pessoa que não avança mostra claramente pela expressão do rosto, pela postura corporal, pela hesitação com que fala, que carece de autoconfiança. Ninguém vai prestar muita atenção a uma pessoa que não tem confiança em si mesmo. Ela não atrai os outros, porque sua mente é uma força negativa que repele ao invés de atrair. Em nenhum outro campo de atividade, a autoconfiança ou a falta dela tem papel tão importante quanto no de vendas. E você não precisa ser um analista de caráter para determinar no momento em que conhece um vendedor se ele possui tal qualidade, se possui os sinais de sua influência estarão visíveis por tudo. Ele inspira confiança em si e nos produtos que vende no momento que fala. Chegamos agora ao ponto em que você está pronto para adotar a autossugestão e fazer uso direto dela em seu desenvolvimento como uma pessoa positiva, dinâmica e autoconfiante. A instrução é de que copie, assine e memorize a fórmula a seguir. Fórmula de autoconfiança. Sei que tenho capacidade para alcançar meu objetivo definido, portanto exijo de mim persistência, ação agressiva e contínua rumo à realização. Percebo que os meus pensamentos dominantes em minha mente acabam por se reproduzir em ação corporal externa, transformando-se gradualmente em realidade física. Portanto, vou concentrar minha mente por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que pretendo ser, criando uma imagem mental dessa pessoa e então transformando essa imagem em realidade por atuação prática. Sei que pela autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente em minha mente acabará por buscar expressão por meios práticos. Portanto, vou devotar 10 minutos diários para exigir de mim o desenvolvimento dos fatores listados nas 16 lições do curso A Lei do Sucesso. Tracei e redigi claramente a descrição do meu objetivo definido de vida para os próximos 5 anos. Estabeleci
um preço por meus serviços para cada um desses 5 anos. Preço que pretendo merecer e receber pela aplicação rigorosa do princípio do serviço eficiente e satisfatório que prestarei de antemão. Percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre, a não ser que alicerçada sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os participantes. Serei bem-sucedido, atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei outros a me servir, porque primeiro servirei a eles. Eliminarei o ódio, a inveja, os ciúmes, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação a outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditar em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo. Assinarei meu nome nesta fórmula, irei memorizá-la e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que gradualmente influenciará minha vida inteira, para que eu me torne um trabalhador bem-sucedido e feliz no meu campo de atuação. Antes de assinar, certifique-se de que pretende executar as instruções. Por trás desta fórmula há uma lei que nenhum homem consegue explicar. Os psicólogos se referem a essa lei como autossugestão e deixam o assunto por isso. Mas você deve ter em mente um ponto sobre o qual não resta dúvida. O que quer que seja essa lei, ela realmente funciona. Outro ponto a ter em mente é que, assim como a eletricidade aciona as engrenagens da indústria e serve a humanidade de 1 milhão de outras maneiras, ou ceifa vidas se mal empregada, a autossugestão o levará em costa acima pela montanha da paz e da prosperidade, ou ladeira abaixo para o vale da miséria e pobreza, conforme a aplicação que você faz dela. Se você enche a mente de dúvida e descrença em sua capacidade de realização, a autossugestão pega o espírito de descrença e o coloca no subconsciente como um pensamento dominante, e lenta e seguramente arrasta você para o redemoinho do fracasso. Mas, se você enche sua mente de autoconfiança radiante, a autossugestão pega essa crença e a coloca como pensamento dominante, ajudando a dominar os obstáculos que aparecem pelo caminho, até você alcançar o topo da montanha do sucesso. O poder do hábito. Tendo mesmo experimentado todas as dificuldades que se apresentam na estrada daqueles que carecem do entendimento para fazer a aplicação prática do grande princípio da autossugestão, deixe-me conduzi-lo por um atalho ao princípio do hábito, com o qual você pode aplicar facilmente a autossugestão em qualquer direção e a qualquer objetivo. O hábito surge do ambiente, de se fazer a mesma coisa, pensar os mesmos pensamentos ou repetir as mesmas palavras várias vezes. O hábito pode ser comparado ao suco de um disco de fonógrafo, enquanto a mente humana pode ser comparada à agulha que se encaixa nesse suco. Quando qualquer hábito torna-se bem firme pela repetição do pensamento ou ação, a mente tem a tendência de agarrar-se a ele e seguir seu curso, assim como a agulha do fonógrafo segue o suco no disco de cera. O hábito é criado pelo direcionamento repetido de um ou mais dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar, em um determinado rumo. É pela repetição que o hábito nocivo das drogas é formado. É pelo mesmo princípio que o desejo por bebidas alcoólicas vira um hábito. Depois de bem estabelecido, o hábito automaticamente irá controlar e direcionar a atividade corporal. Por isso, um pensamento pode ser transformado em um poderoso fator no desenvolvimento de autoconfiança. O pensamento é o seguinte:
voluntariamente e pela força, se necessário, direcione seus esforços e pensamentos segundo a linha desejada, até adquirir o hábito que irá se apoderar de você e continuará voluntariamente a direcionar seus esforços segundo a mesma linha. O objetivo de escrever e repetir a fórmula da autoconfiança é tornar o hábito de acreditar em si mesmo o pensamento dominante de sua mente, até que tal pensamento esteja completamente embutido no subconsciente. Você aprendeu a escrever pelo direcionamento repetido dos músculos do braço e da mão em algumas linhas, conhecida como letras, até finalmente adquirir o hábito de traçar essas linhas. Agora você escreve com facilidade e rapidez, sem traçar cada letra vagarosamente. Escrever tornou-se um hábito. O hábito toma posse de suas faculdades mentais da mesma maneira que influencia os músculos do corpo, como você pode facilmente comprovar pelo domínio e aplicação desta lição de autoconfiança. Qualquer afirmação que você repetir para si mesmo ou qualquer desejo que plantar profundamente na mente pela afirmação repetida buscará se expressar via esforço físico externo. O hábito é a base sobre o qual se constrói essa lição de autoconfiança. E se você entender e seguir as orientações descritas, em breve saberá mais sobre a lei do hábito em primeira mão do que poderia ser ensinado por 1000 lições iguais a esta. Você tem apenas uma leve noção das possibilidades que dormem dentro de você, aguardando a serem despertadas pela mão da visão, e nunca terá noção melhor dessas possibilidades a menos que desenvolva a autoconfiança suficiente para erguer-se acima das influências comuns do seu ambiente atual. A mente humana é um mecanismo maravilhoso e misterioso, fato de que fui lembrado meses atrás quando peguei os ensaios de Emerson e reli o texto sobre as leis espirituais. Uma coisa estranha aconteceu. Vi no ensaio que já havia lido dezenas de vezes muitas coisas que não percebera antes. Isso porque o desabrochar da minha mente, desde a última leitura, me preparou para interpretar mais. A mente humana está em constante desabrochar, como pétalas de uma flor, até alcançar o desenvolvimento máximo. Qual é esse máximo? Onde acaba ou se acaba mesmo ou não? São questões sem respostas, mas o grau do desabrochar parece variar de acordo com a natureza do indivíduo e o grau em que mantém sua mente funcionando. Uma mente forçada ou persuadida ao pensamento analítico todos os dias parece seguir desabrochando e desenvolvendo maior poder de interpretação. Em Louisville, Kentucky, mora Lee Cook e tem que andar em uma cadeira de rodas. Apesar de Cook ter nascido sem as pernas, é dono de uma grande indústria e milionário por seus próprios esforços. Ele provou que um homem pode se dar muito bem sem pernas, desde que tenha autoconfiança muito bem desenvolvida. Em Nova York, pode-se ver um jovem robusto e mentalmente saudável, sem pernas, rondando pela Quinta Avenida, todas as tardes, de chapéu na mão, mendigando para viver. Sua cabeça talvez seja tão sã e apta a pensar quanto a média. Esse jovem poderia repetir qualquer coisa que Cook de Louisville fez se pensasse sobre si da mesma maneira que Cook. Henry Ford é o dono de mais milhões de dólares do que jamais precisará ou usará. Não faz muitos anos, ele trabalhava como empregado em uma oficina mecânica, com pouca escolaridade e sem capital. Dezenas de homens, alguns com um cérebro mais organizado que o dele, trabalhavam ali também. Ford descartou a consciência de pobreza, desenvolveu confiança em si, pensou no sucesso e obteve. Aqueles que trabalhavam ao seu redor poderiam ter se saído tão bem quanto ele, se pensassem como ele. Milo Jones, de Wisconsin, foi acometido de paralisia anos atrás.
Foi tão grave que ele não podia se virar na cama ou mover um músculo. O corpo ficou inutilizado, mas não havia nada de errado com o cérebro, que então começou a funcionar para valer, provavelmente pela primeira vez na vida. Deitado de costas em sua cama, Jones fez seu cérebro criar um objetivo definido. O objetivo era de natureza bastante prosaica e humilde, mas era definido e era um objetivo, algo que Jones nunca tivera antes. O objetivo definido era fazer salsichas de porcos. Jones convocou a família, falou do seu plano e começou a organizar os parentes para colocar o plano em ação. Sem nada para ajudá-lo, exceto uma mente sã e bastante autoconfiança, Milo Jones espalhou o nome e a reputação das salsichas Light Pig por todos os Estados Unidos, acumulando uma fortuna. Tudo isso foi realizado após a paralisia impossibilitá-lo de trabalhar com as mãos. Onde o pensamento prevalece, o poder pode ser encontrado. Henry Ford ganhou milhões de dólares por anos e continua a ganhar milhões de dólares porque acreditou em Henry Ford. Transformou esta crença em um objetivo definido e apoiou este objetivo com um plano definido. Os outros mecânicos que trabalhavam com Ford no início de sua carreira não anteviram nada mais que um envelope de pagamento semanal. E isso foi tudo o que tiveram. Não exigiram nada além do habitual de si mesmo. Se você quer conseguir mais, certifique-se de exigir mais de si. Note que essa exigência é para ser feita a você. Vem à mente aqui um poema bem conhecido, cujo autor expressou uma grande verdade psicológica. Se você pensa que está derrotado, você está. Se você pensa que não ousa, você não ousa. Se você gosta de vencer, mas pensa que não consegue, é quase certo que não conseguirá. Se você pensa que irá perder, você já perdeu, pois no mundo lá fora verificamos que o sucesso começa com a vontade do indivíduo. É tudo um estado mental. Se você acha que está ultrapassado, você está. Você tem que pensar grande para subir. Você tem que ter certeza de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida nem sempre favorecem os homens mais fortes ou mais rápidos. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que consegue. Não fará mal algum decorar esse poema e usá-lo como parte do equipamento de trabalho para desenvolver a autoconfiança. Existe em você um algo sutil que, se incitado pela influência externa correta, pode levá-lo ao auge de façanhas nunca imaginadas. Assim como um violinista talentoso pode pegar um instrumento e fazer jorrar as mais belas músicas, existe uma influência externa que pode se apoderar de sua mente e fazê-lo avançar no campo de atividade escolhido e tocar uma gloriosa sinfonia de sucesso. Ninguém sabe que forças escondidas estão dormentes dentro de você. Você mesmo não sabe qual a sua capacidade de realização e nunca saberá até entrar em contato com o estímulo específico que o incita a uma ação maior e amplia sua visão. Desenvolve sua autoconfiança e o pregna com um desejo profundo de realizar. Não é despropositado esperar que alguma declaração, ideia ou palavra de estímulo deste curso sirva como incentivo necessário para remodelar seu destino e redirecionar seus pensamentos e energias ao longo do trajeto que, por fim, levará a seu cobiçado objetivo de vida. É estranho, mas verdadeiro, que as viradas mais importantes da vida frequentemente ocorrem nos momentos mais inesperados e das maneiras mais inesperadas. Tenho em mente um exemplo típico de algumas experiências de vida, aparentemente sem importância, muitas vezes transformam-se nas mais importantes de todas, e vou relatar este caso por mostrar também o que um homem pode conquistar quando desperta para o pleno entendimento do valor da autoconfiança.
O incidente a que me refiro aconteceu em Chicago, quando eu estava envolvido no trabalho de análise de caráter. Um dia, um mendigo apresentou-se no meu escritório e pediu entrevista. Quando ergui o olhar da minha mesa e o cumprimentei, ele disse: "Tive que ver o homem que escreveu este livrinho", enquanto tirava do bolso uma cópia do livro intitulado Autoconfiança, que eu havia escrito muitos anos antes. "Deve ter sido a mão do destino", ele continuou, "que colocou este livro no meu bolso ontem à tarde, porque eu estava pronto para sair e me atirar no Lago Michigan. Havia concluído que tudo e todos, inclusive Deus, tinham rancor de mim, até ler este livro, que me deu um novo ponto de vista e trouxe a coragem e a esperança que me sustentaram ao longo da noite. Decidi que se eu pudesse ver o homem que escreveu este livro, ele poderia me ajudar a ficar em pé novamente. Por isso estou aqui e gostaria de saber o que você pode fazer por um homem como eu." Enquanto ele falava, estudei dos pés à cabeça e, francamente, tenho que admitir que no fundo do coração não acreditei que houvesse algo que eu pudesse fazer por ele, mas não quis dizer isso. Os olhos vidrados, as linhas de desânimo no rosto, a postura do corpo, a barba de 10 dias, a atitude nervosa, tudo transmitia a impressão de que ele não tinha remédio, mas não tive coragem de dizer isso. Portanto, pedi que sentasse e contasse toda a sua história. Pedi que fosse totalmente franco e contasse com a maior exatidão possível o que levara para o lado incerto da vida. Prometi que, após ouvir toda a história, eu diria se poderia ou não ajudá-lo. O homem relatou sua história com todos os detalhes e o resumo é o seguinte: ele investiu toda a fortuna em uma pequena fábrica. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, ficou impossível conseguir as matérias-primas necessárias para o funcionamento da fábrica. Então ele faliu. A perda do dinheiro partiu seu coração e perturbou sua mente de tal forma que o homem abandonou a esposa e os filhos e se tornou um mendigo. Ele remoera sua perda até chegar ao ponto de pensar em suicídio. Após ele concluir a história, eu disse: ouvi com muito interesse e gostaria que houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar, mas não existe absolutamente nada. Ele ficou lívido, como se estivesse no caixão. Reclinou-se na cadeira e o queixo caiu no peito, como se dissesse: fim da linha. Esperei alguns segundos, então prossegui. Embora não haja nada que eu possa fazer por você, existe um homem neste prédio a quem lhe apresentarei, se você desejar, que pode ajudar a recuperar sua fortuna e reerguê-lo novamente. Mal essas palavras saíram da minha boca, ele pulou em pé, pegou minhas mãos e disse: pelo amor de Deus, leve-me a esse homem. Foi encorajador ele ter pedido. Pelo amor de Deus, indicou que ainda restava uma centelha de esperança dentro do seu peito. Assim, peguei-o pelo braço e o levei para o laboratório, onde eram conduzidos meus testes psicológicos de análise de caráter. Parei com ele diante do que parecia uma cortina sobre uma porta. Afastei a cortina e revelei um espelho no qual ele se viu dos pés à cabeça. Apontando o dedo para o espelho, eu disse: aqui está o homem que prometi apresentar a você. Ele é o único homem no mundo que pode colocá-lo em pé novamente, e a menos que se sente e se familiarize com ele, como nunca se familiarizou antes, pode muito bem ir em frente e se jogar no Lago Michigan, porque você não será de nenhum valor para si mesmo ou para o mundo até conhecer melhor esse homem. Ele foi ao espelho, esfregou as mãos no rosto barbado, estudou-se dos pés à cabeça por alguns momentos. Depois recuou, baixou a cabeça e começou a chorar. Percebi que a lição havia sido entendida
Então, levei ele até o elevador e o mandei embora. Não esperei vê-lo de novo e duvidei que a lição fosse suficiente para ajudá-lo a recuperar seu lugar no mundo, porque ele parecia além da salvação, parecia não apenas abatido, mas quase acabado. Alguns dias depois, encontrei o homem na rua. A transformação era tão completa que mal reconheci. Ele caminhava cheio de energia, com a cabeça inclinada para trás. A velha postura hesitante e nervosa havia desaparecido. Estava vestido com roupas novas, dos pés à cabeça. Parecia próspero e se sentia próspero. Ele relatou o que havia acontecido para provocar a rápida transformação do estado de fracasso abjeto a um estado de esperança promissora. Eu estava a caminho do seu escritório, ele explicou, para dar a boa notícia, no mesmo dia em que estive lá como mendigo. Apesar da minha aparência, consegui ser contratado por um salário de $3.000 por ano. Pense nisso, homem, $3.000 por ano. E meu empregador adiantou dinheiro suficiente para eu comprar roupas novas, como você pode ver. Também me adiantou dinheiro para eu mandar para minha família e estou mais uma vez na estrada para o sucesso. Parece um sonho quando penso que há apenas alguns dias eu tinha perdido a esperança, a fé e a coragem e pensava em suicídio. Ele prosseguiu. Estava indo dizer que qualquer dia desses, quando você menos esperar, farei outra visita. E quando fizer isso, serei um homem bem-sucedido. Levarei comigo um cheque em branco, assinado, que você deverá preencher com a quantia por ter me salvado de mim mesmo, apresentando a mim mesmo, aquele que eu jamais havia conhecido, até você me colocar diante do espelho e me mostrar meu verdadeiro eu. Enquanto o homem dava a volta e ia embora pelas ruas movimentadas de Chicago, vi pela primeira vez na vida a força, poder e possibilidade que jazem escondidas na mente do homem que nunca descobriu o valor da autoconfiança. Naquele instante, decidi que eu também ficaria diante do espelho e apontaria um dedo acusador para mim mesmo por não ter descoberto a lição que ajudei outro homem a aprender. Parei diante do mesmo espelho e decidi, como objetivo definido de vida, ajudar homens e mulheres a descobrir as forças que permanecem latentes dentro deles. O livro que você tem em mãos é a prova do meu objetivo definido está sendo executado. O homem cuja história relatei é agora presidente de uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas dos Estados Unidos, com negócios de costa a costa, do Canadá ao México. Pouco depois do incidente que relatei, uma mulher veio ao meu escritório para uma análise pessoal. Na época, era professora numa escola pública de Chicago. Dei a ela uma tabela de análise e pedi que a preenchesse. Ela contemplou a tabela por alguns minutos. Voltou à minha mesa, entregou o papel e disse: "Não creio que vá preencher isto." Perguntei por que ela havia decidido não preencher e a mulher respondeu: "Para ser bem franca, uma das questões me fez pensar e agora sei o que há de errado comigo. Portanto, acho desnecessário pagar uma taxa para você me analisar." Com isso, a mulher foi embora e não ouvi falar dela por 2 anos. Ela foi para Nova York, tornou-se redatora de textos publicitários de uma das maiores agências do país e sua renda na época que me escreveu era de $10.000 por ano. A mulher enviou um cheque para cobrir os custos da minha análise porque achou que era merecido, embora eu não tivesse prestado o serviço que geralmente presta a meus clientes. É impossível prever que incidente aparentemente insignificante possa levar a uma virada importante na carreira, mas não há como negar o fato de que essas viradas podem ser mais rapidamente reconhecidas por aqueles que têm confiança em si mesmo. Uma das perdas irreparáveis da raça humana
é o desconhecimento de que existe um método definido pelo qual qualquer pessoa de inteligência mediana pode desenvolver autoconfiança. Que perda imensurável para a civilização que os jovens não aprendam esse conhecido método de desenvolvimento da autoconfiança antes de completar a escola, pois ninguém que careça de falta de fé em si mesmo é realmente educado no verdadeiro sentido do termo. Ah, que glória e satisfação seria a feliz herança do indivíduo que pudesse afastar a cortina de medo que para sobre a raça humana e bloqueia a luz do sol do entendimento proporcionada pela autoconfiança onde quer que se evidencie. Onde o medo está no controle, conquistas notáveis tornam-se impossíveis. Fato que traz à mente a definição de medo proferida por um grande filósofo. Medo é o calabouço da mente para onde ela corre e se esconde em busca de reclusão. Medo provoca superstição, e superstição é o punhal com que a hipocrisia assina a alma. Em frente à máquina de escrever, onde redijo o manuscrito desse curso, está pendurada uma placa com as seguintes palavras em letras maiúsculas. Dia a dia, em todos os sentidos, estou me tornando mais bem-sucedido. Um cético que leu a placa me perguntou se eu realmente acreditava nessa coisa. E respondi, claro que não. Tudo o que ela fez foi me ajudar a sair das minas de carvão, onde comecei como operário e encontrar um lugar no mundo em que sirvo mais de 100.000 pessoas, em cujas mentes estou plantando o mesmo pensamento positivo desta placa. Portanto, por que eu deveria acreditar? Quando estava de saída, o homem disse, bem, talvez exista mesmo alguma coisa nesse tipo de filosofia, pois sempre tive medo de ser um fracassado e até agora meus medos foram completamente realizados. Você está condenando a si mesmo à pobreza, miséria e fracasso, ou avançando para a grande e elevada realização unicamente com seus pensamentos. Se exige o sucesso de si e respalda esta exigência com ação inteligente, você por certo vence. Tenha em mente, entretanto, que existe uma diferença entre exigir sucesso e somente desejá-lo. Você tem que descobrir qual é a diferença e tirar vantagem disso. Lembra o que diz a Bíblia? Dê uma olhada em um trecho do Evangelho de Mateus, sobre aqueles que têm fé como um grão de semente de mostarda. Trate o desenvolvimento de autoconfiança com pelo menos a mesma fé, se não mais. Não importa o que eles vão dizer, porque você deve saber que eles serão de pouca ajuda em sua escalada pela encosta da montanha da vida, rumo ao objetivo definido. Você tem dentro de si todo o poder de que precisa para conseguir tudo o que quiser ou precisar neste mundo. E a melhor maneira de aproveitar esse poder é acreditar em si. Conheça a si mesmo, homem, conheça a si mesmo. Esse tem sido o conselho dos filósofos de todas as eras. Quando você realmente se conhecer, saberá que não há nada de tolo em pendurar uma placa à sua frente dizendo, dia a dia, em todos os sentidos, estou me tornando mais bem-sucedido. Com os devidos louvores ao francês que popularizou este lema, não tenho medo de colocar esse tipo de sugestão diante da minha mesa. E mais importante, não tenho medo de acreditar que me influenciará tanto que me tornarei um ser humano mais positivo e agressivo. Há mais de 25 anos, aprendi minha primeira lição em desenvolvimento de autoconfiança. Uma noite estava sentado diante de uma lareira, ouvindo a conversa de alguns homens mais velhos sobre capital e trabalho. Sem ser convidado, entrei na conversa e disse algo sobre empregados e empregadores resolverem suas diferenças com base na regra do ouro. Minhas observações chamaram a atenção de um dos homens, que se virou para mim com um olhar de surpresa e falou: "Você é um garoto brilhante, e se fosse em busca de instrução, deixaria sua marca no mundo." Aquelas observações caíram em ouvidos férteis, ainda que fosse a primeira vez que alguém me dizia que eu era brilhante ou que eu poderia realizar qualquer coisa que valesse a pena na vida.
A observação me fez pensar, e quanto mais eu permitia minha mente refletir sobre o pensamento, mais certeza eu tinha de que a observação tinha um fundo de possibilidade. Deve ser devidamente declarado que qualquer serviço que eu esteja prestando ao mundo e qualquer bem que eu realize deve ser creditado àquela observação fortuita. Sugestões como essa, com frequência, são poderosas e mais ainda quando deliberadas e expressadas pelo próprio indivíduo. Volte agora à fórmula da autoconfiança e a domine, pois a levará à usina de força de sua mente, onde você tocará um poder que pode levá-lo ao topo da escada do sucesso. Os outros irão acreditar em você somente quando você acreditar em si mesmo. Eles irão sintonizar seus pensamentos e sentirão por você o mesmo que você sente por si. A telepatia mental cuida disso. Você está constantemente transmitindo o que pensa de si. E se não tem fé em si, os outros sentirão essas vibrações dos seus pensamentos e confundirão como sendo deles. Entenda a lei da telepatia mental e você saberá por que a autoconfiança é a terceira das 16 lições deste curso. Você deve ser advertido, entretanto, a aprender a diferença entre autoconfiança baseada no sólido conhecimento do que você sabe e do que pode fazer, e egotismo baseado apenas no que você deseja saber ou poderia fazer. Aprenda a diferença entre esses dois termos ou se tornará sem graça, ridículo e importuno para gente de cultura e entendimento. A autoconfiança é algo que jamais deve ser proclamada ou anunciado, a não ser pelo desempenho inteligente de ações construtivas. Se você tem autoconfiança, aqueles ao seu redor vão descobrir esse fato. Deixe que façam a descoberta. Eles ficarão orgulhosos pela esperteza de terem feito a descoberta. E você ficará livre da suspeita de egotismo. A oportunidade jamais espreita a pessoa com egotismo avantajado, mas críticas e observações ruins, sim. A oportunidade desenvolve afinidade muito mais fácil e rapidamente com a autoconfiança do que com o egotismo. Autoelogio nunca é uma medida adequada de autoconfiança. Tenha isso em mente e deixe sua autoconfiança falar somente pela língua do serviço construtivo prestado sem espalhafato ou rebuliço. Autoconfiança é o produto do conhecimento. Conheça a si mesmo, saiba o quanto e quão pouco você sabe, por que você sabe e como você irá utilizar isso. Não há sentido em fingir, pois qualquer pessoa educada irá avaliá-lo com bastante precisão após ouvi-lo falar por 3 minutos. O que você realmente vai falar tão alto que o que você alega ser não será ouvido. Se der atenção a este aviso, as últimas páginas desta lição podem marcar uma das mais viradas de sua vida. Acredite em si, mas não diga ao mundo o que você pode fazer. Mostre. Você agora está pronto para a lição 4, que o levará ao próximo degrau da escada do sucesso.